Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre as palavras denotativas, né? A gente falou isso em algum momento, que há 10 classes gramaticais. Você tem lá substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição. Você tem várias classes, tem 10. E essas classes são agrupadas de acordo com certas propriedades. Por exemplo, o advérbio tem essas propriedades que a gente viu aqui. Ele é invariável, modifica verbo, adjetivo e outro advérbio, tem mobilidade na frase, você consegue deslocar, pode ser substituído por locuções, tem sentido adverbiais variados, né, como tempo, modo, lugar. São essas as propriedades do advérbio que classificam, né, que geram essa classe chamada advérbio. Agora, você tem palavras chamadas de denotativas que parecem um pouco com advérbio, muitas vezes vão ser classificadas como advérbio, isso aqui é uma polêmica gramatical, mas elas não têm exatamente as mesmas propriedades, então acabam ficando numa classe à parte, tá? Então, palavras denotativas são palavras que têm sentidos adverbiais, entre aspas, mas elas não têm todas as propriedades que um advérbio tem, então elas ficam classificadas, né, separadamente, não são uma das 10 classes, beleza? Vamos ver aqui, ó. Palavra denotativa de designação. Só tem uma, que é essa aqui, ó. Eis o filho do homem. Esse eis, inclusive, muito utilizado aí no seu vocabulário jurídico, indica, né, a apresentação de um ser ou de um fato assim de forma enfática, tá? Eis o filho do homem, eis que aquilo aconteceu. Então, você está designando ali, apresentando. Tranquilo? Você tem palavras denotativas de explicação, como isto é, por exemplo, ou seja, a saber. Então você vai explicar melhor alguma coisa, ó. Comprei uma ferramenta, isto é, um martelo. Expliquei melhor, especifiquei. E também as de retificação, que são muito parecidas, né? Inclusive, em algumas gramáticas, elas vêm listadas todas juntas, ó. Aliás, isto é, ou melhor, ou antes, ou digo. Então ela serve para fazer, ó, correções, né? Você vai reformular o que você disse. Vire à direita, ou melhor, à esquerda. Aliás, melhor e reto mesmo. Então eu estou usando essas palavras aqui, né, para fazer retificações, para corrigir o que eu disse antes. Os defeitos são 2. Aliás, 3. Por que não é advérbio isso aqui? Porque, se você reparar, modifica um numeral. Então não se encaixa perfeitamente lá nas propriedades do advérbio. Mas parece? Parece. Palavras denotativas de situação. Então, mas, se, agora, afinal. Aí você pensa, Felipe, eu já vi essas palavras aí em outras classificações. Então, não indica tempo? O mais não indica oposição? O se não indica condição? Aqui não. Quando são palavras denotativas de situação, elas introduzem a fala de alguém. É algo bem da linguagem oral, tá? Então você vai ter ali, por exemplo, então, vamos no cinema? Esse então não tem sentido de tempo, não tem sentido de conclusão. É simplesmente você puxando o assunto. Então, vamos no cinema? Outro caso é o mas, né? Você tem lá. Você tem, por exemplo, o agora. Melhor ainda o agora, que a banca gosta de perguntar se tem sentido de tempo. Você diz lá, todo mundo quer passar no concurso. Agora, estudar, ninguém quer. Então, esse agora não tem sentido de tempo. Ele tem um sentido ali de agora, estudar, ninguém quer, né? Tem um sentido muito da introdução de uma fala. Tem até um sentido ali de por outro lado, né? Um acréscimo, uma outra visão. Tranquilo? Então esse agora não tem nada a ver com tempo. É palavra denotativa de situação. E a mesma coisa ocorre com o mas. Por exemplo, às vezes você começa lá a sua frase assim, mas você não disse que era médico? Esse mas não está fazendo oposição com nada que foi dito antes. Então ele não é conjunção adversativa. É só um indicador, um marcador da fala, um marcador discursivo. Tranquilo? Que situa a sua fala no discurso, daí essa classificação. Então, ó, afinal, quem é você? Então, você vai ao cinema ou não? Mas você não disse que era cardíaco? São os exemplos que eu dei aqui. Mais tranquilas são essas aqui, ó. Exclusão,
somente, só, salvo, exceto, senão, sequer, apenas. Só frutos do mar estão à venda, exceto lagosta, que ninguém compra. Então, eu excluo a lagosta e também excluo outras coisas que não sejam frutos do mar. Quando eu digo só frutos do mar estão à venda, só frutos do mar e todo o resto está excluído. Por isso, sentido de exclusão. E por que não é advérbio? Porque modifica aqui, ó, um substantivo. Modifica substantivo. Isso não é propriedade de advérbio, tá? Todos morreram, salvo um. Sentido de inclusão, ó. Você tem o até, ainda, além disso, também, inclusive. Até o padre riu de mim. Ora, todos riram, inclusive o padre. Então, essa é uma palavra denotativa de inclusão. Novamente, por que não é advérbio? Porque não modifica um verbo, nenhum advérbio, nenhum adjetivo. Modifica aqui, no caso, o padre, substantivo. Tranquilo? Só fazer um adendo. Muitas vezes, como existe uma divergência gramatical, você vai ver isso aqui, às vezes, classificado como advérbio em questões de prova, gramáticas que vão dar classificações diferentes. O que as bancas fazem? Elas perguntam só o sentido. Então você não tem que ficar querendo resolver se é advérbio ou não, tá? Esqueça essa dicotomia na sua vida. Não fique pensando, não é advérbio, não é. Você tem que pensar só no sentido, que é da maneira como cai em prova. Vamos lá. Partículas expletivas ou de realce, né? São palavras denotativas, expletivas ou de realce. Como o próprio nome diz, ó, elas apenas dão ênfase. Qual o sentido que elas acrescentam? Nenhum. Só dão ênfase. Tem um valor puramente argumentativo. Não altera a informação essencial, mas dão realce. Tem um valor ali, né, de convencimento. Cai demais isso aqui e eu quero listar para vocês, ó. A mais cobrada é essa expressão aqui, ó. É que, né, verbo ser mais que. É a mais cobrada em questões como essa aqui. Minha mãe é que manda lá em casa. Ora, minha mãe é que manda lá em casa. A palavra é chamada de expletiva porque você pode retirar, sem prejuízo nenhum. Você poderia simplesmente dizer, minha mãe manda lá em casa. Mas quando você diz, minha mãe é que manda, você dá ênfase à informação. Tranquilo? Mas pode tirar e só vai perder o realce, não vai mudar o sentido. É assim que cai em prova. Outras palavras, ó, que também têm essa propriedade, né, realçam e podem ser retiradas. São essas. Cá, lá, não, mas, é porque, etc. Vamos ver os exemplos aqui, ó. São os pais que bancam sua faculdade, mas têm lá seus arrependimentos. Eu posso tirar isso aqui, ó. Os pais bancam sua faculdade, mas têm seus arrependimentos. Ficou xoxo, mas o sentido não mudou, tranquilo? E nem causou erro gramatical. Essa é a propriedade da palavra expletiva. Pode ser retirada, não muda o sentido, nem causa prejuízo. Eu é que faço as regras, ó. Você pode simplesmente, ó, eu faço as regras. Sabe o que é? Pode retirar isso aqui, ó. Sabe o que é? É que eu tenho vergonha, ó. A gente usa muito isso aqui quando tá tímido, né? É que eu tenho vergonha, mas a frase é só essa aqui, ó. Eu tenho vergonha. Isso aqui é só realce, tá? Quase que eu caio. Equivale a quase eu caio. Vão-se os anéis, ficam os dedos, ó. Os anéis vão, tá? Esse ser não faz parte originalmente desse verbo, tá? Eu coloco só para dar ênfase. É um ditado, ó. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu poderia dizer, ó, os anéis vão e os dedos ficam, tá? Então, a gente vai chamar isso aqui de partícula expletiva, tá? Pode tirar. O homem chega a rir-se da desgraça, ó. Você ri de alguma coisa. Não precisa do ser. O verbo não pede o ser. Eu coloco rir-se para dar realce.
Então, se a banca perguntar, pode tirar? Pode. Não me venha com historinhas, ó. Não venha com historinhas. Tudo isso aqui a gente vai chamar de palavra denotativa de realce ou expletiva. Essas aqui especificamente, ó, coladas a um verbo, aparecem em prova como partícula expletiva. Mas é a mesma coisa. Vencido isso aqui, vamos a uma questão muito recente, ó, muito recente, que cobrou justamente uma palavra denotativa. Ó. A palavra agora exprime uma circunstância temporal. Vamos ver se agora, que é uma palavra originalmente classificada como advérbio de tempo, vai ter sentido de tempo aqui. A questão sociológica que o jeitinho apresenta, porém, é outra. Ela mostrou, está falando do jeitinho brasileiro, né? Aquela tendência a ficar resolvendo tudo de forma informal, que gera um certo nível de corrupção, né? Ela mostra uma relação ruim com a lei geral, com a norma desenhada para todos os cidadãos, com o pressuposto de que essa regra universal produz legalidade e cidadania. Eu pago meus impostos integralmente e, por isso, posso exigir dos funcionários públicos do meu país. Agora, por outro lado, se eu dou um jeito nos meus impostos porque o delegado da Receita Federal é meu amigo ou parente e faz a tal vista grossa, aí, nesse caso, temos o jeitinho virando corrupção. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se eu pago meus impostos certinho, eu posso exigir dos servidores públicos. Agora, por outro lado, se eu dou um jeitinho lá com meu amigo delegado da Receita, eu virei um corrupto. Esse agora não tem nada a ver com o tempo. Ele só situa uma fala, né? Uma fala do autor aqui, ó. Agora, se eu dou um jeito, não é um agora nesse presente momento. Tem um sentido praticamente ali de contraste, né? Por outro lado, né? Se numa situação diversa eu fizer isso aqui, aí eu virei corrupto. Conclusão, esse agora não tem nada a ver com circunstância temporal. É a tal da palavra denotativa de situação. Palavra denotativa de situação. Felipe, cai com essa nomenclatura? Não cai, cai só o sentido, ó, como eu disse para vocês. Tranquilo? Então, questão incorreta. Mais uma. Um dos elementos mais importantes na organização do texto de Clarice Lispector é o advérbio de tempo. Como se encontra grifado em. Então vamos procurar aqui onde tem advérbio de tempo. Jamais esquecerei meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Então, advérbio de tempo, sim. Jamais. Nunca. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Nada disso aqui importa. Você sabe que o eis é palavra denotativa de designação. Precisava saber o nome? Não, era só reconhecer o sentido. Está apresentando aqui aquele momento, aquela coisa. E agora, o que é que eu faço? O que eu faço agora? Sentido de tempo, sim. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. Esse sem parar aqui é uma mera preposição, tá? Uma preposição. Isso aqui, na verdade, tudo junto, é uma locução adverbial. Sem parar é uma forma de dizer ininterruptamente, né? Sem pausa. Então, advérbio de tempo mesmo, que é o que ele quer, só tem no item 1, jamais, e no item 3, agora. Então, o gabarito vai ser a letra D. Mais uma, ó. Prefeitura de São Luís, 2017. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso fosse suprimido o pronome se em sorriam-se, né? Vamos ver o que acontece se eu tirar o se que a banca está falando aqui.
Foi embalde que supliquei, né? Embalde também é um advérbio e quer dizer inutilmente, tá? Inutilmente. Foi embalde que supliquei, em nome de minha filha, que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e me olhavam sem compaixão. Ora, sorriam das minhas lágrimas. Esse C aqui é puramente enfático. Eu posso escrever, ó, sorriam das minhas lágrimas. Quem vai dizer que isso aqui está errado? Sorriam das lágrimas. Não está errado coisíssima nenhuma. Mudou a ideia original? Não. Tem a ideia de sorriso e a causa aqui, o objeto do riso é a lágrima. Então, não mudou a informação, nem prejudicou a correção. Então, o item está incorreto. Mais uma, ó. Essa aqui é muito boa, né? Questão difícil, mas é para a gente fechar isso aqui em alto nível. O deslocamento da palavra vai influenciar na sua classificação. E é nesse tipo de situação que você tem que fazer aquelas análises lá que eu sempre falo. Olha, modifica substantivo, modifica verbo. Eu sei que é um saco, mas se você não tiver esse olhar, você não consegue identificar. Vou dar um exemplo aqui antes de resolver a questão. Pegando a palavra só, porque a palavra só, ela pode ter várias classificações. Ó, só João fuma. Vou colocar aqui agora, ó, João só fuma. E por último, João fuma só. Amigo, se você decorou que só era uma determinada classe, você vai ficar engasgado nisso aqui. Porque você tem que analisar. O que está acontecendo? Ó, a palavra só tem um sentido, né, restritivo lá de exclusão. Quando eu digo só João fuma, né, eu tenho o sentido de que apenas João fuma e mais ninguém. Vou resumir o sentido aqui, ó. Apenas João fuma e mais ninguém. Então a porção que está sendo modificada aqui, a porção da frase, é João. Por isso que isso aqui não é advérbio. Você vai classificar isso aqui como palavra denotativa. Modifica um substantivo. Denotativa. Tá? Não é advérbio coisíssima nenhuma. Agora, João só fuma. Agora sim, a restrição está na ação. Então, João apenas fuma e não faz nenhuma outra coisa. A exclusão incide sobre o verbo. Fuma e não faz mais nada. Exclui todas as outras ações. Então, aqui sim, eu tenho um advérbio. João fuma e não faz outra coisa. Tá? Aqui eu tenho, vou colocar aqui, ó, que é um advérbio. Beleza? E por último, João fuma só. Fuma sozinho. Fuma sem companhia. Se João está sozinho, fumando sozinho, aqui eu tenho um adjetivo, ó, porque a minha relação é com substantivo. Então, só para fechar o caixão, você só sabe a classe analisando de forma sintática e semântica. Não tem como estudar a palavra isoladamente, ficar decorando lista. Tranquilo? Agora vamos à questão que caiu na prova do Instituto Rio Branco. Julgue o item que se segue. O sentido da frase "o realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase" seria alterado, tá? Se o advérbio só fosse posposto à forma verbal gera, da seguinte forma: o realismo gera só certo pessimismo. É exatamente o caso, ó. A banca já disse que ele só gera, então modifica aqui o verbo. Quando você inverte a posição, você tem o realismo gera só o quê? Só pessimismo. Agora a minha relação é com pessimismo.
Por isso que o sentido muda. Ela não entra na profundeza de dizer, mudou a classe, virou palavra denotativa. Ela não vai chegar a esse extremo. Mas você sabe que virou palavra denotativa porque a restrição agora é no pessimismo. Então, gera só pessimismo. Gera outra coisa? Não. Exclui todas as outras emoções. Palavra denotativa de exclusão. A mudança faz sentido de qualquer maneira aqui, né? Você pode inverter, vai ter uma nova leitura, mas a palavra continua existindo normalmente, só que numa outra classe. Então, questão correta, tá? O sentido seria realmente alterado. Mais umazinha aqui, ó. Questão da Ancine, a banca pergunta: a supressão da expressão é até o que não prejudicaria o sentido original do texto, podendo o segmento ser corretamente reescrito da seguinte forma: no auge da emoção, o espectador de teatro recorre aos binóculos. Ora, você tem no auge da emoção, no palco, que o espectador de teatro recorre aos binóculos. Se eu tirar o que, como a banca pediu, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. No auge da emoção, vírgula, o espectador de teatro recorre aos binóculos. Eu tenho que colocar a vírgula aqui, porque quando eu reescrevo, o fluxo menos enfático me força uma pausa aqui, tá? Por isso que a vírgula entra, né? Isso aqui é uma expressão, tá? Adverbial antecipada, você vai aprender que tem que colocar vírgula. Mas o que me importa é o seguinte: quando eu digo é no auge da emoção que o espectador de teatro recorre aos binóculos, eu tenho um fluxo enfático, vai de uma vez só, e o que pode ser retirado. Quando retira, fica murcho, perde poder argumentativo, perde ênfase, perde realce e passa a ser obrigatório aqui uma vírgula, justamente para marcar essa divisão que antes era toda, né, que era toda única, né? E aí você percebe realmente que a finalidade desse que é simplesmente argumentativa, é enfática. Tranquilo? Então, pode tirar sim, beleza? Não prejudicaria o sentido, beleza? E nem causaria nenhum erro, tá? Se colocasse sem vírgula, já teria um erro de pontuação, mas aí já não é o nosso foco aqui.